Olá, neste vídeo iremos tratar da funcionalidade do Google Sala de Aula, denominada Atividades. Então, no menu superior do Google Sala de Aula, você encontra Mural, Atividades, Pessoas e Notas. O mural já foi discutido no vídeo anterior, algumas das suas funcionalidades. Pessoas também, as pessoas que fazem parte, professores e alunos, e as notas que têm ligação direta com as atividades. As atividades, elas são o coração do Google Sala de Aula. Não é simplesmente um depósito de exercícios ou coisas assim. A gente precisa afastar essa ideia, porque as possibilidades desse menu atividade dentro do Google Sala de Aula são enormes, como vocês vão ver na sequência de vídeos que vem a seguir, após a esse. Muito bem. O que a gente costuma recomendar é que você, aqui dentro das atividades, crie uma sequência didática, que você aborde os conteúdos de maneira sequencial, criativa e de modo a promover a aprendizagem. Então, no menu Criar, no botão Criar, você pode criar uma atividade com várias funcionalidades. Você pode criar uma atividade com teste, isto é, a atividade já vem com um formulário para ser preenchido. Você pode criar uma pergunta, você pode postar um material e você pode reutilizar postagem de outras salas de aula que você tiver. Assim como também você pode criar um novo tópico. Mas nós iremos criar os tópicos a partir das atividades. Mas é possível fazer por aqui também. Então vamos lá, vamos criar nossa primeira atividade. Então, pensando numa sequência em que o aluno vai aprender sobre o que é ensinar física, nós vamos preparar aqui uma atividade chamada Introdução ao Ensino de Física. Nessa atividade, então, eu planejei, fiz o planejamento, como eu faria um planejamento em uma aula presencial. E o que eu pensei? Então, lá no meu Google Drive, eu criei uma pasta, chamada pasta Documentos, para essa sala funcionalidades. Então, é uma pasta fora da pasta do Google Classroom, o Google Sala de Aula. Então, criei uma pasta Documentos, e eu posso criar outras pastas aqui, por exemplo, para formulários, para apresentações, desenhos, todas as ferramentas do Google. Então, eu criei duas pastas, uma chamada Exercícios sobre o Método Científico e Por que Ensinar Física. Então vamos ver aqui essa proposta que é Por que Ensinar Física. Então, essa atividade foi pensada em se fazer o resumo desse artigo do professor Marcelo Gleiser, onde ele fala sobre Por que Ensinar Física, um artigo curto de 2 páginas. Né? E para que o aluno fizesse esse resumo, né, para que ele faça esse resumo, eu fiz um modelo padrão de resumo. Como que eu fiz isso? Eu fui no botão Novo e adicionei o documento do Google a partir de um documento modelo. Então, esse documento modelo serviu de base para esse documento que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, eu abro o documento do Google, lembrando que esse tipo de aplicativo do Google, como planilhas, documentos, formulários, apresentações, eles são online. Então, portanto, não tem o botão de salvar. Não tem essa opção, porque ele é salvo automaticamente na nuvem.
Então veja, eu peguei o modelo, né, e adaptei ele. Esse modelo, se eu não me engano, é o fichamento de um artigo ou de um livro, não lembro direito. Então, resumo do artigo. Por que ensinar física? E aqui tem uma nota de rodapé mostrando embaixo a referência e ainda eu coloquei um hiperlink aqui, né? Se eu clicar em cima, eu posso acessar a página onde está esse artigo, que está lá na Sociedade Brasileira de Física. Então isso vai muito da criatividade do professor por essas ações. Então, vai o nome do aluno e o dia, né? Nós já estamos no mês de junho de 2020. Pronto. E o espaço para o resumo. Um resumo de um artigo como aquele não deve ultrapassar uma página. Foi dessa maneira, então, que eu criei esse modelo de resumo. Vamos voltar, então, às atividades. Uma questão a ser observada é o conjunto de instruções que você tem que dar ao seu aluno. Ele tem que saber exatamente o que você quer dele. Você pode, inclusive, colocar objetivos aqui. Então, observe como eu vou fazer. Primeira instrução. Ler o artigo do professor Marcelo Glaser, disponível como anexo nesta atividade. Muito bem, então o aluno vai ler esse artigo, né? Eu vou disponibilizar aqui o artigo. Como é que eu faço isso? Logo aqui embaixo, onde tem esse clips, esse botão adicionar, eu adiciono, esse artigo está no meu Google Drive, né? Tem aqui o artigo já como ligação direta, né, porque eu acessei ele hoje, mas você pode acessar a partir do meu Drive, pasta funcionalidades, pasta documentos, pasta por que ensinar física e está aqui, adicionar. Aparece uma série de avisos porque foi a primeira vez que eu coloquei esse artigo aqui. Então, os alunos podem visualizar o artigo, os alunos podem editar o arquivo e fazer uma cópia para cada aluno. Tá? Então, como minha intenção é fazer realmente resumos individuais, né, que os alunos me entreguem de resumos individuais, eu posso fazer uma cópia para cada aluno desse artigo do Marcelo Glaser. Muito bem, então fechei a primeira atividade aqui, que é a instrução, que é a leitura. Em seguida, elaborar um resumo do artigo. Utilizar o modelo anexo a esta atividade. Então, eu vou adicionar o modelo a partir também do Google Drive. Olha. Observem bem. Então, Google Drive. Então, aparece aqui esse documento já, porque eu acessei ele hoje, mas, de novo, eu posso acessá-lo pelo meu Drive, procurar a pasta onde está esse artigo e colocar aqui. Vou usar esse recurso mais rápido, porque ele já está aqui. Muito bem. De novo, as opções. Os alunos podem visualizar o artigo e os alunos vão receber uma cópia cada um. Se eu colocar que os alunos podem editar o arquivo, todos eles simultaneamente poderiam editar esse texto. Mas não é essa a intenção da atividade. A intenção da atividade é que cada aluno faça o seu resumo. Então, vou fazer uma cópia para cada aluno. Muito bem. Na coluna direita, nós temos para quem que vai. Vai para a sala de funcionalidades, porque eu só tenho essa sala aqui nessa conta do Google. Vai para todos os alunos. Eu tenho
um aluno inscrito na minha sala aqui, porque é uma sala de funcionalidades e sou eu mesmo com uma outra conta. Total de pontos, 100 pontos. Eu posso agendar essa atividade, escolhendo uma data, por exemplo, dia 6, dia 7, né? Por exemplo, ele pode cair dia 6 e pode ser às 14 horas do dia 6. Eu posso selecionar isso aqui. Então, dia 6 aqui, essa tarefa será postada, será entregue, né? Melhor dizendo, dia 6, 23h59. Aí você pode pensar, nossa, mas é pouco tempo para o aluno resolver isso, né? Então você pode ampliar esse prazo editando aqui novamente, né? Então vou deixar lá para sexta-feira e às 23h59 ele deve me entregar esse trabalho. Então esse aqui é o prazo de entrega. Observe o tópico. Então eu posso criar o tópico diretamente no menu atividades ou posso criá-lo aqui também, é possível. Então criar tópico. Esse tópico é introdução ao ensino de física. Ok, pronto. Rubricas. Rubrica de avaliação, rubricas de avaliação, é uma questão muito específica de avaliação que trata de classificação de tópicos de avaliação, que isso vai ser discutido mais tarde, não agora. Então pronto. Eu verifico se está tudo correto, né? Coloco para o aluno aqui, não se esqueça de marcar a tarefa como concluída. Depois que ele terminar, ele vai e marca, né? Muitos alunos esquecem isso, né? E o professor acaba não recebendo a atividade. Muito bem, está tudo pronto. Verifico se é uma cópia para cada aluno, realmente é. E se o resumo está aqui, né? De fazer uma cópia para cada aluno. Tá? Se eu fizer aqui na opção do artigo do Marcelo Gleisi, pode visualizar, eles só vão visualizar e ler, né? Então é isso. Vamos lá, criar atividade. Na atividade eu tenho a opção de criatividade, tenho a opção também de programar a atividade para outro dia e outro horário, da mesma maneira que foi feito com a data de entrega. E também tem a opção de salvar essa atividade como rascunho, né? Então eu posso deixar uma série de atividades já previamente preparadas, todas salvas com rascunho, inclusive com a data de criação da atividade pré-programada e a data de entrega também pré-programada. Esses disparos serão feitos automaticamente. Nesse caso aqui eu vou criar atividade. Ele demora um pouco porque ele precisa criar as pastas dentro do Google Drive. Ele está atribuindo a tarefa. Pronto. Então, criou-se o tópico e criou-se aqui também a atividade. Muito bem. Agora eu vou passar para a outra tela para vocês verem a visão do aluno agora, né? Então o aluno está em outra tela, passando a essa tela do aluno. Então foi atualizado o mural, revisou aqui, né? Essa aqui é minha outra conta, aqui eu já atuando como aluno. Tem uma atividade postada pelo professor, e eu vou lá nas atividades, eu posso acessá-la diretamente a partir do mural, do aviso do mural, né? O mural avisa todas as atividades que foram postadas. Clicando na atividade, eu tenho as instruções, né? Então o aluno está lendo lá as instruções, o que eu preciso fazer. Eu preciso ler um artigo, elaborar um resumo e não esquecer de marcar a atividade como concluída. Então vou em ver atividade como aluno. Então aqui está a atividade, onde que eu tenho os dois artigos aqui, né? O artigo para leitura. Eu posso ler aqui, eu posso fazer download, né? Para fazer download você vem aqui nas mais opções, nos 3 pontinhos que tem na extremidade superior direita, e abrir em nova janela, ele está disponível para download. E vou trabalhar em cima do documento, né?
Lembrando que cada aluno recebeu o seu documento. Então eu fiz a leitura e vou elaborar o meu resumo, né? O meu nome aqui eu substituo. Aí o dia, 4 de junho de 2020. E aqui está o texto, né? O resumo que eu vou colocar aqui. Muito bem. Previamente eu já fiz um acesso a esse artigo, já deixei tudo pronto, né? Para que vocês não perdessem tempo, né, com isso. Então estou acessando o meu Drive. A pasta, que é essa pasta funcionalidades que eu criei aqui como aluno. Aparentemente a internet está bastante lenta hoje, né? Lembrando que é tudo na nuvem. Documentos. Exercício por que ensinar física. E aqui eu fiz o resumo, olha. Fiz isso previamente, né? Então esse documento aqui é o documento que eu criei como aluno, né? Então eu fiz o documento. A única função dele aqui é para copiar esse texto, né? Eu faço a cópia do texto aqui. O aluno não precisa fazer isso, tá? Ele pode editar diretamente. Eu fiz para facilitar aí a questão da entrega do trabalho, né? Para mostrar para vocês como que isso funciona. Ele demora um pouco. Pronto. Faço Ctrl C para copiar e colo na atividade do professor, que é aqui. Pronto. Terminei o meu resumo. Fazer o que agora? Né? Concluir, eu vou entregar essa atividade. Entregar. Já posso fechar a janela lá que eu fiz o Ctrl C, Ctrl V. Então, 2 anexos serão enviados para a introdução ao ensino de física, né, que é o PDF que ele recebeu, e a tarefinha, que é escrever o resumo. Pronto, foi entregue. Então você veja que o próprio Google já decidiu que quando eu termino a tarefa, se eu marcar lá e entregar a tarefa, já foi entregue aqui. Devolvido ao professor. Então o aluno devolveu a atividade ao professor, que o professor vai fazer a correção agora. Então agora vamos passar para a página do professor. Pronto. Vamos lá em atividade. Ver a atividade. E um trabalho foi entregue, que é o trabalho do aluno André. Então eu clico aqui no nome do aluno André, aparecem os trabalhos dele e o anexo. Pronto. Uma vez aberto o anexo, o professor terá acesso ao que o aluno escreveu, certo? Pode acompanhar, fazer as correções. Esse ícone que aparece aqui é de explorar, mas eu posso clicar numa linha e adicionar comentário, por exemplo. Posso colocar um comentário aqui, escrever, gostei muito do seu resumo, né? Principalmente desse item que você discutiu aqui e assim por diante. Então posso inserir comentários, né? Mas não é o caso, né? E isso é interessante porque facilita bastante a interação sua com o aluno.
Você pode discutir o texto com ele, passo a passo, nos comentários. Se tiver erros, por exemplo, né, você pode corrigir aqui também, dizendo, olha, muda essa frase, né, está sem sentido, e coisas assim desse jeito. Tá? Assim também como você pode dar um comentário particular, por exemplo, de incentivo ou de correção, nos comentários particulares. Né? Então, vou mandar uma mensagem para o aluno dizendo que ele fez um trabalho excelente. Seu resumo ficou excelente. Isso significa que você está dando retorno para o aluno, dando feedback, o que é muito importante nessa hora. Né? Sempre o feedback tem que ser dado, ok? Para que o aluno entenda que ele também atingiu os seus objetivos. Né? Você pode postar então essa mensagem para o aluno, que vai para particular, né? É comentário particular, só esse aluno vai receber. E você pode devolver a nota que você deu aqui, deu nota 100, né? Essa nota poderia ser qualquer uma, poderia ser 10, por exemplo. E aí você pode devolver o trabalho para ele. Ele tirou nota máxima. Ok? Você pode fechar, inclusive aqui, sem problema nenhum. Né? Devolver o trabalho para ele. Ó. Então, muda o status dele aqui, que era com nota, né? Trabalho entregue passa a ser com nota. Você pode clicar aqui no aluno, clicar aqui nesse envelope e mandar um e-mail também, né? Pode ser assim também, ele abre uma janela com e-mail. Você pode fazer observações, outras coisas por aqui também, via e-mail. Ok? Então ele carrega o Gmail, uma ferramenta integrada com o Gmail, com vários recursos do Google, né? E aí você pode escrever um e-mail que vai somente para esse aluno. Ok? Também é uma possibilidade de feedback. Então, essa interação é fundamental quando você propõe atividades. Então, você veja que eu iniciei com uma atividade de leitura de texto, um resumo de um texto, né, e virão outras atividades na sequência agora que vocês vão ver. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que o aluno recebeu lá. Então, recebeu lá com nota, né, atividade. Então, ele pode verificar, voltando às atividades, né, ver atividades, sempre o aluno tem que usar essa sistemática, né, e foi recebido, então, o aluno recebeu um comentário em particular e recebeu aqui uma nota registrada 100 de 100. Né? O professor devolveu. Né? Se o aluno quiser melhorar esse resumo, ele pode enviar aqui, editar novamente, enviar novamente, né? O trabalho, quando é o caso de mais correções necessárias. Então, o professor pode pedir outras correções, que o aluno faça isso. E aí fica esse diálogo, né? Usando essas ferramentas de correção de rota de aprendizagem. Isso é muito importante também aqui. Então, observem que não é somente postar atividade e não dar retorno ao aluno, não conversar com ele, não direcionar a sua aprendizagem. É um ensino altamente personalizado, né? Esse tipo de ensino aqui. Né? É altamente personalizado. Ok? Eu vou deixar aberta essa aba aqui porque, do artigo, porque a gente vai fazer uma outra atividade agora, para vocês verem. Né? Então, eu mudei agora o meu status como professor e vou propor outra atividade dentro desse mesmo tópico. Né? Então, vamos ver. Vou criar atividade. Novamente, não fiz atividade com teste, tá? A atividade vai se chamar nuvem de palavras. Instruções. Acessar o resumo do artigo Por que ensinar física.
colocar entre aspas aqui. Copiar o texto que você produziu e colar na página. E aí eu recomendo essa página aqui para quem quiser fazer uso de nuvem de palavras, que é wordclouds.com. Essa página aqui. Olha. Nessa página aqui você pode então selecionar tudo, copiar e adicionar como link aqui. Link. Adicionar link. Na página WordCloud, wordclouds.com. Você pode escrever link anexo a esta atividade. Dois, elaborar a nuvem de palavras do seu resumo. Salvá-la como imagem e fazer upload nesta tarefa. Ok. Se eu quisesse aqui, eu também poderia pedir para ele fazer a nuvem de palavras do artigo do Marcelo Glazer, com as palavras do Marcelo Glazer, e fazer uma comparação. Né? Poderia também sugerir isso aqui na atividade. E aí fazer com que ele discuta isso, né? Quais conclusões que ele chega. Mas eu vou me resumir a essa atividade aqui. Né? Então, há uma possibilidade muito grande de você fazer atividades que sejam criativas e que explorem o aluno, né? No sentido de que ele se desenvolva. Né? Então, tem uma série de domínios que vão, e competências que vão, de habilidades também, que vão sendo desenvolvidas ao longo dessa atividade, por exemplo. Né? Então, está tudo certo, ele vai ter que fazer o upload do arquivo. Né? Não, veja que não tem nenhum documento, nada anexo aqui. Tá? Mudei de ideia, vou colocar, né? Repetir a atividade com o artigo original. Isso, então ele vai ter que fazer também uma nuvem de palavras com o artigo do Marcelo Glazer. Né? Então vocês vão ver que é bem interessante isso. Então vou criar atividade sem data de entrega, posso colocar a mesma data de entrega, né? Que eu coloquei anteriormente, mas como ele vai ter que entregar o resumo aqui, eu vou pedir para que ele entregue, por exemplo, dia 12. Né? O horário também 23h59. Se eu quiser mudar o horário aqui, eu posso colocar 18, 2.00, será 18 horas. Criei atividade. Pronto. Agora a visão do aluno. Vou deixar aberto aqui de propósito, né? Porque eu vou precisar disso. Vou fechar essas duas abas, né? Que não vão ser mais úteis para mim. Vou na sala funcionalidades, nas atividades,
E tem aqui, o professor postou a nuvem de palavras. Mas observe que o professor esqueceu de colocar que isso iria para introdução ao ensino de física, para esse tópico, porque faz parte dessa atividade aqui. Então, o que, que você faz como professor? Precisa observar isso. Né? Então, você clica na atividade de nuvem de palavras, acessa os 3 pontinhos verticais que tem aqui, editar, volta no modo de edição e tópico. Qual tópico que você quer? É só você escolher o mesmo tópico que você já fez. Olha. Então, ele armazena já o título do tópico aqui. Então, pronto. Coloquei no tópico correto e salvo. Isso acontece, é muito comum acontecer isso. Né? Então, veja que Introdução ao ensino de física, que é um tópico, tem 2 atividades postadas aqui. Né? Vamos lá para a visão do aluno, ver o que aconteceu? Ok. Note que a nuvem de palavras parou agora dentro do tópico. Então, por isso que a organização de tópicos é muito importante. Vamos lá. O aluno acessar o resumo do artigo Por que Ensinar Física, copiar o texto que você produziu e colar na página. wordclouds.com, link anexo a essa tarefa, elaborar a nuvem de palavras, seu resumo, salvá-lo como imagem, repetir a atividade com o artigo original do Marcelo Gleiser. Né? Vamos lá, ele acessa aqui. Ele já acessou o artigo dele lá que ele fez o resumo, que está aqui do ladinho, e aqui está a nuvem de palavras. Essa página é muito interessante, eu tenho usado muito ela, né? Na formação de conceitos, inclusive de física. Né? É bem interessante esse recurso. Existem artigos que discutem sobre o uso das nuvens de palavras em sala de aula. Né? Então, tá, veja que ele já posta aqui na tela dele uma nuvem de palavras bem bacana, bem interessante, que é 100% customizável. Como que você faz isso? Então, você vem aqui no resumo que está no doc do Google, Ctrl C, e aí vem em File, que é arquivo. Arquivo, colar ou digitar texto. É esse recurso. Mas veja que ele tem aqui que eu posso abrir um arquivo de texto. Eu poderia ter feito isso num bloco de notas ou no Notepad++. Posso abrir um endereço na internet. Posso postar aqui, colocar aqui um documento do Word. Isto é, eu posso salvar esse documento do doc do Google para doc do Word e colocar aqui e também abrir o PDF, que é o que ele vai fazer depois com o artigo do Marcelo Gleiser. Ok, então vamos lá. Vamos abrir. Vamos colar o texto, aquele texto que está lá. Ctrl V, colou todo o texto e aplica. Ele vai gerar uma nuvem de palavra bem bonita. Mas não está tão bonita assim. Você tem cinza sobre cinza. Mas você escolhe um tema. Olha o tema. Tem uma série de temas. Eu gosto muito desse todo colorido aqui, com fundo branco. Olha que bacana. Tá? Então eu posso escolher outros temas, como fundo preto, por exemplo. Também fica legal. Olha, dá um destaque. Já que o professor quer imagem, eu acho que um destaque assim ficaria interessante. Né? Mas o formato, professor? Formato eu escolho em Shape. Eu escolho qualquer formato. Ela está na forma de um balão. Eu posso escolher, por exemplo, uma forma tradicional, que é o quadrado, ou mesmo uma forma de nuvem. Mas isso não está lá muito com cara de nuvem. Né? Como é que eu faço para transformar isso em nuvem? Né? Eu posso aumentar a distância entre as palavras no gap size. Vou colocar um gap size 6, por exemplo. É tudo online, então ele demora um pouco, né? Aumenta um pouco mais, que não está ainda com cara de nuvem isso. Né? Para 8. Já está tendendo a uma nuvem. Né? Eu posso diminuir o tamanho aí
das letras também para caber isso, né? As palavras. Posso aumentar de novo o tamanho do gap, né? A distância para 10. Aí, provavelmente ele já vai entender mais ainda a forma de nuvem. E quanto mais eu mexer aqui, mais eu consigo customizar, otimizar isso. Né? Depois vocês exploram lá e veem o que é possível ser feito. Mas se você observar a nuvem de palavras, você vai ver que existem algumas coisas aqui. Por exemplo, tem aqui as, né? Nesse. Então eu procuro deixar na nuvem somente substantivos, verbos, alguns adjetivos, né? E como é que se faz para editar isso? Você vem em word list, a lista de palavras. E aqui estão as palavras mais frequentes, né? Por exemplo, que não tem muito significado para nós, então nós podemos tirar aqui. Natureza tem, mundo tem, descoberta tem, física tem, aluno também tem, né? Mas existem também alunos. Então, como é que eu faço aqui para juntar isso, né? Lematizar isso, como a gente chama? Eu posso somar, né, 2 alunos com 3 alunos. Então, simplesmente 3 mais 2, 5. Mas eu preciso garantir que não vai ter também palavras semelhantes a essa dentro aqui da minha lista, que aparece com outras frequências. Então, ao invés de escolher a palavra, aqui o peso das palavras, eu escolho a palavra. Então ele faz uma ordem crescente, alfabética, né? A, B, C, D, assim por diante. E eu posso aqui acompanhar, olha, só tem essas duas palavras, né, que dá total de 5. Então, substituo aqui por 5 e elimino a palavra de baixo clicando na lixeira. Outro recurso interessante é fazer uma seleção múltipla. Quando eu quero, por exemplo, eliminar o aos. Olha, aprende, se aprender, aprendizado, né? Isso aqui pode ser agrupado dentro de uma classe só, né? Ato, autodescoberta, aventura, brilhará, por brilhar também é possível modificar as palavras, né? Vou escolher aqui mais desse também que não é necessário, disso. Então eu escolho as palavras que não são necessárias, eu geralmente uso com palavras ativas, na nuvem de palavras, verbos, substantivos e alguns adjetivos. Eu posso eliminar em grupos, eu posso ir organizando. Então, esse trabalho é um trabalho manual, né, tem que ser feito aqui. E você pode exportar essa tabela para o formato CSV, que pode ser lido pelo Excel, por exemplo, ou pelo próprio Google Planilhas. Né? Eu não vou fazer isso porque vai demorar muito para fazer isso. Né? Então, uma vez que eu fiz minha nuvem de palavras, eu venho em File, posso salvar a imagem, né? Ou posso salvar a imagem com uma resolução ótima. Né? Aí é uma escolha. Quando eu salvo a imagem, ele dá 3 formatos possíveis. Eu gosto sempre do PNG, porque tem uma qualidade melhor. Posso mudar o nome aqui, né? Porque ensinar física. Resumo. Salvo, escolho algum lugar para salvar isso. Eu já salvei, na verdade, tá? Já fiz. Já preparei isso previamente, escolho o local de salvar e pronto, está resolvido. Né? Então eu posso salvar na área de trabalho aqui e tal, ou posso entrar no Google Drive e salvar lá diretamente. Não vou fazer isso agora porque eu já fiz. Então esse site aqui é muito interessante, pode ser explorado, né? E aí vocês vão ver como que o meu aluno vai postar essas nuvens de palavras. As duas que foram feitas, tanto do artigo do Marcelo Glazer quanto do resumo. Lembre-se sempre de que o aluno precisa digitar a lista de palavras, tá? Quando ele importa PDF, por exemplo, vem muito erro, muita palavra errada, que tem que ser editado, tem que ser arrumado, enfim, né? Ortografia, palavras truncadas. Ele não entende exatamente o PDF como ele entende um Ctrl+C, Ctrl+V de um arquivo de texto. Muito bem, então eu fiz minha nuvem de palavras, exportei e agora, como aluno, né,
Aqui eu estou na vista do aluno, então em ver atividade. E vou fazer o quê? Bom, eu não tenho documento, não tenho nada aqui. Vou adicionar o criar. Então eu vou adicionar arquivo. Tá? Esse arquivo está lá no meu Google Drive, né? Eu escolhi deixar lá, mas você pode deixar, por exemplo, no seu computador. Olha, você pode criar também um documento novo, apresentações, planilhas, desenhos para explicar para o professor. Várias coisas. Meus alunos usam muito esses recursos. Eles vão além da tarefa do que eu peço para eles. Não, eles não vão simplesmente fazer as nuvens de palavras. Os meus alunos gostam de fazer interferências interessantes usando esses recursos do Google. Então, vou lá para o meu Google Drive. Então, tem aqui várias nuvens que já estão disponíveis ali, né? Mas eu vou no meu Drive para me localizar melhor. Vou na pasta funcionalidades, vou na pasta documentos, porque ensinar física, e aí tem todas as imagens lá. Então, por exemplo, eu vou adicionar essa aqui, que é do Marcelo Glazer, e essa aqui é do aluno. Tá? Vamos pegar primeiro do aluno, né? Adicionar. Eu creio que dá para colocar as duas, né? Se você clicar em Ctrl no teu teclado e clicar em dois arquivos diferentes, ele seleciona. Então, cliquei nessa primeira e vou clicar nessa aqui. Né? Duas imagens selecionadas e adicionar. Isso poupa tempo, né? Está sendo adicionado duas imagens, que era aquilo que o professor queria. Verifiquei que está tudo certo e entrego ao professor. Entregar. Eu passo lá para a visão do professor, agora que vai receber a tarefa. Tá? Pronto. Já marca aqui que foi entregue essa atividade. Eu vou ver a atividade que o aluno fez. Está aqui a atividade dele. Já aparecem os dois anexos. Se eu clicar em cima dessa opção aqui, já aparecem os trabalhos dele. Não aparece nenhum conteúdo aqui, mas aparecem as imagens. Lá. Imagem aqui, imagem lá. A visão resumo, né? Resumo Glazer normal. Esse aqui do artigo do Glazer tem muito mais rico. Olha o formato de nuvem, né? Então, mexendo nas configurações, tu consegue fazer isso. Dá para perceber, olha, professor, aluno, mundo, ensinar, ciência, processo, naturais. Né? Se eu for buscar significados, acho muito significado aqui. Isso aqui é do aluno, o resumo do aluno. Olha. Natureza, ensinar, mundo, aluno, descoberta, matemática, explicar. Olha quanto significado que o aluno tira da leitura e interpretação do texto do Marcelo Glazer. Certo? Então, eu venho, atribuo nota ao aluno, tirou 100, posso comentar, fazer comentários, esse feedback é importante, né? Parabéns. Né? Você conseguiu extrair as principais ideias do autor. Aí eu posto, o aluno recebe essa postagem e eu devolvo a nota. É claro que esse processo dura tempo, né? Você vai analisar o que o aluno fez, uma série de coisas, né? Estou fazendo rapidamente aqui para você ver, né? Enfim, aí o aluno recebeu lá, com nota. Está aqui a nota dele. Tá? Tá aqui o comentário do professor. Né? Volto à minha sala, ver se o professor deixou mais alguma atividade. As atividades estão bem organizadas. Né? A primeira atividade do tópico Introdução de Física e a segunda atividade. Né? Então, voltando à opção do professor, o professor corrigiu a tarefa, enviou. Está aqui, né? Sala de funcionalidades, eu vou em atividades.
Pronto. Tem duas atividades aqui. Eu posso, ainda aqui, criar uma terceira opção, né, para conclusão dessa tarefa. Como disse, é um processo isso, né? Esse processo vai acontecer aqui dentro, você pode interagir com seus alunos, né? Você pode corrigi-los, mas você pode, por exemplo, criar uma pergunta aqui. Veja lá, a pergunta. Ele já cria uma pergunta de resposta curta. Mas veja que interessante isso, né? Quais relações você estabelece entre as nuvens de palavras obtidas? Né? Resposta curta, todos os alunos, sem data de entrega. Eu tinha colocado, acho que o dia 12, posso colocar aqui para o dia 14. Né? A hora pode deixar isso aqui mesmo, vocês já viram como é que se muda a hora, né? Todos os alunos. E eu posso, então, perguntar. Notaram? Está aqui a pergunta, olha. Mas está fora do tópico. Então, não se esqueça que tem que editar. Isso é muito importante. Introdução. Olha lá. Os alunos podem responder uns aos outros. Os alunos podem ditar a resposta. Né? Então, vou marcar essa opção. Salvar. Pronto. Introdução de física. Tem a primeira atividade, que é aquela que eu postei, que era fazer o resumo. A segunda, que é a nuvem de palavras. E a terceira, que é quais relações você estabelece entre as nuvens de palavras. O aluno vai receber essa tarefa. Em atividades, né? Já está aqui. Uma pergunta, ver pergunta. Está aqui. Digite sua resposta. Você vai dar a sua resposta, vai escrever a resposta aqui. Entendi que o meu resumo expressa as ideias do autor. E aí ele vai escrever uma série de coisas aqui que você pode... Ele é uma resposta curta, não pode ser muito longa, né? E, enfim, aí o aluno vai entregar essa atividade para o professor. Dá para ver a resposta dos colegas de turma, né? Ver a resposta dos colegas de turma dela, né? E meio que se abre aí um fórum de discussões aí dentro dessa atividade, e você consegue fazer o fechamento, né, dessa atividade, né, que eu levei 3 atividades para construir essa concepção do porquê ensinar física, qual a importância disso, né. Então vocês viram que é um processo mesmo que deve ocorrer aqui, não pode ser somente um depósito de atividades com testes, né. Inclusive aquelas notas você pode ignorar, né, nota, que isso seja uma discussão mais natural, né. As notas todas vão ser registradas na aba notas, né. Ele vai explicar o que é cada uma dessas coisas. Veja que a última atividade eu não corrigi ainda, né, corrigi 2 aqui. Olha, a nota geral desse aluno é 100%, né? Então, volto lá na atividade. Da pergunta, ver pergunta, e atribuo nota ao aluno, posso atribuir aqui mesmo, olha, por não se tratar, já fiz a correção disso mesmo, então dei a nota para o aluno e devolvo aqui nesse botão de cima. Então, tem várias opções de você devolver a tarefa, posso colocar um comentário particular para o aluno também. Então veja, o mecanismo é esse da atividade, né? Eu entro na sala de funcionalidades, vou ver as notas agora. Olha lá. Todas as notas têm. Então, isso aqui é muito interessante, porque você tem um histórico do que ele está fazendo, da evolução dele. Você pode pegar esses dados depois e fazer uma estatística
fazer uma análise do progresso desse aluno, né? Eu gosto muito de fazer isso, de fazer comparações, enfim, trabalhar toda a estatística e depois dar um feedback para o aluno de qual é a evolução dele. É muito interessante isso, né? Isso é uma questão muito, muito interessante de ser abordada. Então, voltando lá, né, nossa primeira atividade foi essa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? E logo mais postaremos mais atividades para vocês.